Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Terra, terapeuta, mentora, treinadora comportamental e especialista vibracional. Estamos no canal podcast Programe-se e Sempre, procurando trazer o melhor conhecimento, o melhor conteúdo possível para você. Para a sua transformação, para o fortalecimento da sua mente, para elevar a sua vibração. Estamos juntos formando essa egrégora linda de luz. Se você está chegando agora, se inscreva em nosso canal, coloca a sua energia para que esse canal chegue a mais pessoas, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece, comentando, colocando aí a sua dúvida. Eu vou adorar interagir com cada um de vocês. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não ficar de fora. Hoje, a aula do canal Podcast Programe-se, nós vamos falar sobre o 6º medo básico, que é o medo da morte. E nesse dia eu trouxe aí de fundo, a frequência da chama dourada, esta frequência elevadíssima, para que ela se faça presente durante toda essa aula. Ativando esse nosso áudio, essa nossa aula com frequências de luz. Então, vamos lá, vamos dar início a essa aula. 6º medo básico, medo da morte. Para alguns, esse é o mais cruel de todos os medos básicos. E a razão disso é óbvia. As terríveis dores do medo, associadas ao pensamento da morte, podem ser imputadas ao fanatismo religioso na maioria dos casos. Os chamados pagãos têm menos medo da morte do que os mais civilizados. Por centenas de milhões de anos, repetimos as perguntas que ainda não foram respondidas. De onde venho e para onde estou indo? Nas eras mais obscuras do passado, os mais ardilosos e astutos não demoravam a oferecer a resposta para essas perguntas por um preço. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e lhe darei um ingresso que vai garantir sua entrada no céu quando você morrer, diz o líder religioso. Continue fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e o diabo o levará para queimar pela eternidade. O pensamento do castigo eterno destrói o interesse pela vida e torna a felicidade praticamente impossível. Embora o líder religioso talvez não seja capaz de realmente fornecer o salvo-conduto para o céu ou mandá-lo para o inferno, a possibilidade deste último parece terrível. A ideia se apodera da imaginação de maneira tão realista que paralisa a razão e instala o medo da morte. O medo da morte não é tão comum agora como era no tempo em que não havia grandes faculdades e universidades. As pessoas da ciência direcionaram o holofote da verdade para o mundo, e essa verdade vem libertando rapidamente homens e mulheres do medo terrível da morte. Os jovens que frequentam as faculdades e as universidades não são facilmente impressionados
por fogo e enxofre. Graças ao conhecimento, os medos da era das trevas que dominavam a mente foram dissipados. O mundo inteiro é composto por apenas 4 coisas: tempo, espaço, energia e matéria. Na física elementar, aprendemos que nem a matéria, nem a energia, as únicas 2 realidades conhecidas pelo homem, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria quanto a energia podem ser transformadas, mas nenhuma delas pode ser destruída. A vida é energia. Se nenhuma energia ou matéria pode ser destruída, é claro que a vida não pode ser destruída. A vida, como outras formas de energia, pode passar por vários processos de transição ou mudança, mas não pode ser destruída. A morte é mera transição, é mera ilusão. E se a morte não é mera mudança ou transição, então nada vem depois dela, exceto um longo, eterno e pacífico sono. E no sono não há nada a temer. Se você é capaz de aceitar a lógica disso, também pode destruir para sempre o medo da morte. E eu vou aproveitar antes de falar dos sintomas do medo da morte, eu vou trazer um pouquinho do que eu aprendi com a espiritualidade, com os mentores e até mesmo nas minhas formações. Principalmente tememos o que desconhecemos. A maioria das pessoas que tem esse medo enraizado, profundo, que atormenta, que apavora quando pensa na morte, vem da falta do conhecimento. E tem uma prece e uma frase da espiritualidade que fala assim: o conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal. O conhecimento tem a capacidade de nos libertarmos, de expandir nossa consciência, de trazer o aprimoramento, o autoconhecimento. E a morte é apenas uma transição, porque estamos aqui vivendo um período de transição. Ele é transitório, ele não é eterno. Mas a nossa vida, ela é eterna. O nosso espírito é eterno. E a nossa verdadeira vida não está no plano físico, não está aqui na matéria. A nossa verdadeira vida está em outras dimensões, está em outros planos espirituais. Está em outras orbes, outros planetas, outras galáxias. Precisamos expandir a nossa consciência para compreender esse fato que a cada dia mais a física quântica e cientistas conectados à espiritualidade e a esse conhecimento profundo vem revelando essa verdade, vem comprovando essa verdade. Enquanto, amados, estamos aqui, agora, habitando um corpo físico, sendo o automóvel e o veículo do nosso espírito, existem milhares
de milhares de eus seus, vivendo simultaneamente em outras dimensões, em outros universos e multiversos da mente da infinita sabedoria, que é Deus, vivendo outras realidades. Então eu acho que é chegada a hora de abrir o nosso coração, de abrir a nossa mente para compreender que nada morre, que nada se perde. Como a lei universal, tudo se transforma. E essa transformação, o que ela quer dizer? Que quando esse corpo ele é desligado, e ele é desligado pelo seu próprio espírito, ou quando você cumpre a sua missão, ou quando o ser que está aqui, ao invés de evoluir, está involuindo e se comprometendo e se endividando ainda mais, o mesmo acontece. Há o desligamento para que esse espírito não contraia ainda mais débitos do que já tem. E quando o cumprimos, caminhamos e seguimos uma vida de aprendizado, de evolução, de crescimento, de aprimoramento, claro, cada um no seu tempo, cada um na sua jornada, porque ela é individual. Uns talvez tenha uma aceleração maior, mas até pelo a sua carga transcendental e aquilo com o qual se comprometeu nesta vida. Outros mais lentos, mas no tempo certo, na hora certa, como deve ser. Mas o que eu quero dizer que é o mais importante aqui é que quando chega esse dia, quando o cordão é cortado, o cordão de prata é cortado, em 48 horas aproximadamente, esse corpo físico é desligado por completo. O processo leva aproximadamente 48 horas. Lembrando, cada caso é um caso. E tudo já está preparado pela espiritualidade, pelo próprio espírito, para receber o seu duplo etérico, que é o seu corpo energético. E tudo se transforma, quando eu falei aqui, tudo se transforma, nesse caso do desencarne, a grande transformação é o retorno à morada espiritual. O retorno a uma vida apenas de frequência, de energia. Não há mais a matéria. Essa energia não está mais materializada e condensada. Então, o mesmo processo que a gente passa para reencarnar, em que somos preparados, passamos por um sono cultural, onde é apagada as lembranças de vidas passadas, onde é apagada muitas informações que talvez atrapalhariam mais do que ajudariam. Viemos apenas com o que é necessário para cumprir a nossa missão. E a depender da nossa jornada, da nossa disposição em aprender, em crescer, em evoluir, muitas dessas informações são desbloqueadas, mas nem todas são desbloqueadas. E assim entramos nesse sono profundo para reencarnar. Após escolher a nossa família, após escolher o corpo que vamos habitar, sim, nós escolhemos exatamente a imagem que vamos ter. Como vai ser esse corpo? Enfim, todos esses detalhes é escolhido pelo Espírito. Suas aprovações, seus aprendizados, suas missões.
Mas nem tudo vem definido, somente parte disso vem definida. Porque viemos praticamente com um livro em branco para escrever a nossa história. Então nem tudo está escrito, nem tudo é destino, nem tudo é karma. Não, muita coisa são as nossas escolhas nessa própria vida. É as escolhas que nós fazemos nessa vida. E uma parte, vamos dizer, metade, né? 50% meio que já está ali pré-determinado. Mas eu volto a frisar que eu levei muito tempo para aprender isso com a espiritualidade. Para compreender isso, na verdade, né? Não para aprender, mas para compreender, porque é diferente. Às vezes a gente ouve a informação, mas não compreendemos na sua totalidade. Então eu levei um tempo para compreender que podemos sim modificar certas coisas. Podemos transformar o karma em dharma. Podemos transformar dor, sofrimento em alegria. Podemos transformar as nossas sombras em luz. Ou seja, temos sim dado por Deus um poder grandioso para transformar as nossas vidas e principalmente o nosso espírito. Melhorar e construir a nossa verdadeira morada espiritual, repleta de luz, repleta de cura, de ressignificação, de libertação, porque ao se curar e ao se libertar, você também liberta aqueles que vieram antes de você e aqueles que virão depois de você. Então isso é muito grandioso, é muito poderoso. Então quando eu digo que nada se perde, morre ou é destruído, mas sim tudo se transforma. Essa é a passagem, esse é o desencarne, que na verdade não é morte, é um desencarne. Por quê? Porque você vai deixar de estar na carne, que é essa energia materializada, condensada, para ser apenas luz, para ser apenas energia. E que você já vive essa realidade simultaneamente com essa. Em um outro momento, em um outro áudio mais para frente, eu vou trazer um pouco desse conhecimento para vocês, que são os eus de multiverso. Eu tenho essa formação também, exatamente por minhas vivências em desdobramentos conscientes, em que eu vi muitas versões minhas, muitas realidades diferentes, e foi buscando entender o que estava acontecendo comigo. Eu passava a noite toda entrando e saindo de multiversos diferentes, vendo meus eus vivendo realidades diferentes, até ir em busca de compreender o que estava acontecendo, o que de fato a espiritualidade estava querendo me dizer com isso, porque estava além, né, da minha compreensão naquele momento. Eu não tinha até então esse conhecimento, tinha suposições, né, meio que já desconfiava por minhas vivências, meus desdobramentos conscientes, mensagens dos mentores de luz que me acompanham, que me guiam, que me orientam. Até então, ir em busca de compreender tudo isso, e foi quando eu fiz a formação dos eus, dos multiversos dos eus, em que é possível você curá-los, é possível você ajudá-los e vice-versa. E que temos eus de variadas realidades diferentes. E temos também os eus evoluídos, prósperos, que já se iluminaram, que já ascensionaram. Vou usar essa palavra porque ela é mais comum para a maioria, que já ascensionaram, que já fizeram o processo que você está aqui agora fazendo. E você pode me perguntar, tá, Aline, mas como que eles já fizeram esse processo se eu estou aqui fazendo? Porque ele é uma parte sua. É você em um outro estado de frequência, energia e vibração. É como se fosse assim.
Vou deixar aqui até para deixar vocês curiosos para a nossa aula, quando chegarmos na aula dos multiversos dos Zeus. É importante ter esse conhecimento, é importante também fazer essa terapia, porque ela ajuda muito. Tudo aquilo que é recorrente na nossa vida, 99% de tudo que é recorrente, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área amorosa, seja na área da saúde, tudo que é recorrente, que sempre se repete, 99% disso é reverberação dos eus de multiverso. Eus estão passando por situações iguais ou piores que essa que está sendo recorrente na sua vida, e isso está reverberando e chegando até você. Eu gosto sempre de usar como exemplo a metáfora da pedra. Quando a gente pega uma pedrinha e joga no lago, uma pedrinha forma várias ondas, não é verdade? Assim é a relação energética vibracional entre você e seus eus. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo forma uma identidade vibracional, que é a sua vibração, é a somatização da sua energia, da sua vibração, que vai como onda para as outras dimensões, para os outros multiversos, para os outros universos. O mesmo acontece com seus eus. O que vai determinar se você está recebendo uma energia positiva ou de baixa vibração é a sua própria somatização de energia e vibração. Porque entra em ressonância. Então, se está vibrando numa frequência baixa, vai se sintonizar com seus eus que estão também vibrando nessa mesma faixa de vibração. E aí, por ressonância, essa vibração chega até você, assim como a sua chega até eles. Essa terapia ela é muito linda, ela é muito profunda e muito poderosa. Todas as pessoas que eu atendi até hoje nessa terapia alcançaram grandes curas, grandes libertações, área financeira, área amorosa, porque é realmente assim, e se conectaram com os seus avatares. Pois é. Temos os nossos avatares, que são os nossos eus, que já evoluíram, que já ascensionaram, e muitos deles exercem a missão linda de ser nossos mentores, de ser os nossos instrutores e nos guiar nesta jornada. Eles são os únicos que podem transpassar todas as dimensões e chegar até onde estamos para nos auxiliar. Então, essa terapia, esse tratamento também faz a conexão com esses eus. Você vai se conectar com seus eus que já estão evoluídos, que já estão iluminados, que já ascensionaram, que sabem o caminho e que têm a capacidade e a condição de te ajudar a trilhar esse mesmo caminho de uma forma mais leve, mais fácil, mais feliz, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. E aí você pode me perguntar, como que você está aqui, né, vivendo a vida encarnada na matéria, e ao mesmo tempo esses outros eus estão vivendo as outras experiências em outras realidades, em outras dimensões. Então vamos pensar, vou trazer aqui duas metáforas. Uma, o Criador, Deus, criou uma centelha divina. Mas se ele pegasse essa centelha divina, colocasse dentro de um único espírito, de uma única possibilidade, teria apenas uma forma de experimentar a vida. Concordam? Para vocês refletirem mesmo no que eu estou falando, tá? Porque assim, às vezes, chega até um conhecimento para você mais profundo a respeito disso, tá bom? Então, o Criador pegou a sua centelha divina e transformou essa centelha divina em milhares de partes. Em milhares de partes suas. Porque quando todas essas centelhas divinas evoluírem,
crescerem, aprenderem a lição necessária para a evolução, todas essas partes se unirão novamente, formando assim uma única centelha divina. Como se todas elas se iluminassem e formassem uma grande estrela. Ou, vou explicar de uma outra forma, uma árvore com milhares de raízes. Então pensa que você é uma árvore, mas você tem milhares de raízes. Essa é a experiência. Milhares de eus, como se fossem milhares de raízes, mas todos pertencem a uma árvore, ou seja, a uma única centelha divina. Assim, o Criador tem a oportunidade de experimentar a vida de várias formas, várias realidades diferentes, várias situações diferentes, vários aprendizados diferentes. E isso é muito lindo. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo algumas séries que falam, dos multiversos dos Zeus. Mas vou fazer uma observação aqui para quem assistir já assistir consciente dessa observação. Todas as séries retratam algo físico, como um portal físico ou um objeto físico que se transforma num portal e dá acesso a essas outras dimensões ou esses outros multiversos. Mas na verdade, a grande verdade é que o portal existe dentro de cada um de nós. E esse portal é a nossa mente, a nossa própria mente. É o portal que nos conecta às outras dimensões, aos outros multiversos e aos outros universos. Assim como os nossos chakras, principalmente o chakra frontal e os chakras cósmicos, que são os chakras multidimensionais. Por isso, meus amores, a importância da gente cuidar da nossa energia, a gente cuidar da nossa mente, a gente cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Porque a nossa missão, ela é grandiosa. E quando eu falo a nossa missão, não é a sua missão com outras pessoas, mesmo que talvez nessa vida você tenha vindo com a missão de ajudar alguém, de contribuir com a evolução de alguém. Não esqueça que mesmo que você tenha vindo com essa missão, a sua maior missão é com você, porque você pertence a uma grande centelha divina que está nesse momento vivendo milhares de vidas simultaneamente diferentes. E que você que está aqui, ao ter esse conhecimento, tem a oportunidade de ajudar todos esses eus, inclusive os que estão nos umbrais, inclusive os que estão passando por grandes dificuldades. Você tem a condição de ajudar, de curá-los, de libertá-los, para que eles sigam as suas jornadas também com uma frequência mais elevada, com a consciência mais expandida. Essa terapia é incrível porque ela proporciona isso. Então, meus amores, como falamos do medo da morte, eu quis trazer isso para vocês, para que a gente possa abrir a nossa mente e começar a deixar esse medo para trás, porque não faz o menor sentido carregarmos dentro da gente o medo por algo que não existe, que não é real, que é pura ilusão. Que na falta do entendimento do homem foi criado esse enredo de que se você for bom, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você não for, você vai para o inferno. Você pode ir para algum lugar que não seja tão bom, mas vai ser de acordo com a sua vibração. Não conta só você ser uma pessoa boa ou você ser uma pessoa má. É a soma de tudo. Então precisamos abrir a nossa mente para isso. Precisamos entender que vivemos no universo que tem milhares de dimensões, de multiversos,
de universo sem fim, todos coexistindo ao mesmo tempo, com vibrações e energias diferentes, uns mais sutis, outros mais densos, mas todos estão em evolução, em expansão. Então eu queria plantar essa semente no coração de vocês no dia de hoje, porque não basta só falar, né? Trazer o conhecimento do medo da morte. Mas quando eu trago isso, é para vocês fazerem suas reflexões pessoais, individuais. Busca dentro do coração, porque não existe uma verdade única e absoluta. Existe a verdade de cada um e eu respeito muito isso. Mas como instrumento missionária da espiritualidade, eu tenho como missão falar, comunicar todo o conhecimento que eu adquiri e que eu tenho consciência que muitas pessoas ainda não adquiriram. E aí, esse foi o pedido da espiritualidade para esse canal. Comunicar, compartilhar todo esse conhecimento, porque milhões de pessoas ainda não alcançaram esse conhecimento. Então, na dúvida, como eu falei, estou aqui à disposição de vocês. Quem sentir no coração de fazer a terapia vai ser um prazer, será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vou deixar meus contatos, o contato da equipe, para quem quiser mais informações, valores, como é feita a terapia, como é feito o agendamento, na descrição desse vídeo, tá joia? Vamos agora aos sintomas do medo. Os sintomas gerais desse medo são o hábito de pensar sobre morrer em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso geralmente é devido à falta de propósito ou à falta de uma ocupação adequada. Esse medo é mais provavelmente e recorrente entre os idosos, mas às vezes os mais jovens também são vítimas dele. O maior de todos os remédios para o medo da morte é um desejo ardente de realização, apoiado por um serviço útil aos outros. Uma pessoa ocupada raramente tem tempo para pensar em morrer. Uma pessoa ocupada também acha a vida emocionalmente demais para se preocupar com a morte. Às vezes, o medo da morte está intimamente associado ao medo da pobreza, quando a morte deixará entes queridos na pobreza. Em outros casos, o medo da morte é causado por doença e pela degradação da resistência física do corpo. As causas mais comuns do medo da morte são doença, pobreza, falta de ocupação apropriada, decepção no amor, insanidade e fanatismo religioso. Lembrando que, como eu falei na aula passada, somos os construtores da nossa vida. E tudo aquilo que no nosso coração quisermos verdadeiramente modificar, temos o poder dado por Deus, o Divino Criador, a inteligência infinita e suprema, para modificar, para transformar. Lembra? Tudo se transforma. No universo nada se perde, nada é destruído, tudo é transformado. A energia negativa é transformada em luz. Um ser que vibra em baixa vibração, ele passa por um tratamento, ele passa por um processo de conscientização. Para quê? Elevar sua vibração, expandir sua consciência e retornar a vibrar na luz. Então, nada é destruído, nada é perdido, tudo é transformado. E essa é uma lei universal presente em todo o universo, em todas as dimensões, em todos os multiversos. Assim como para todos nós que estamos aqui no planeta Terra. Use com sabedoria seu poder, mas não desperdice. Não desperdice a oportunidade de transformar algo que te causa dor. Para que carregar a dor? Se pode transformá-la? Pode ressignificá-la? E eu falo da dor emocional, a dor mental. Essa é mais difícil, né?
Porque não tem um remédio que a gente vai na farmácia, compra e toma. E às vezes carregamos uma vida inteira um fardo, um peso, uma dor que parece ser maior que a gente. Mas eu finalizo a aula do dia de hoje dizendo: você tem esse remédio, ele existe dentro de você. Ele existe no tesouro da sua mente subconsciente. Ele transforma tudo que você desejar. Ele faz milagres acontecerem. E ele pode transformar essa dor em amor, em compaixão, em perdão, em luz, para que você seja livre. Livre para construir a vida que você deseja e sonha. É isso, meus amores. Gratidão por mais esta oportunidade feliz de estarmos juntos mais um dia, em mais um áudio aqui do canal Podcast Programe-se. Acompanhe, vem aí algumas novidades, vem muitas novidades que eu vou contar para vocês no sábado, tá joia? Um beijo, abençoados sejam todos vocês. Namastê.